Gente, você já observou que tem pessoas, ou até você mesmo já passou por isso, um aborrecimento muito forte, ou teve realmente um mal-estar, teve alguma situação muito importante, né? E após uma crise muito forte, vai parar no hospital, faz uma bateria de exames na emergência, os médicos avaliam de todas as formas essa pessoa. E no final, quando sai o resultado, o profissional, né, esse médico, chega e fala: olha, o que aconteceu com você foi uma situação de muito estresse, né? Você precisa buscar um profissional, um psicólogo, para você verificar essa questão. Mas, na verdade, o que acontece, né, para em algumas situações, esse sujeito parar no hospital, não é uma situação que, na verdade, só estava ali. Provavelmente antes tinham alguns sintomas, né, que já estavam presentes nesse dia a dia. A pessoa pode não ter percebido pela própria corrida da rotina diária, ou percebeu e naturalizou, quer dizer, tratou como uma coisa normal, uma coisa natural, e não foi vendo que aquilo ali estava piorando cada vez mais. Então, vamos ver quais eram esses sinais que podem ter acontecido nesse dia a dia, ou que podem acontecer também com a gente. A gente tem que estar sempre de olho do que pode estar ocorrendo, o que o nosso corpo está avisando para a gente, de que a gente, de repente, está precisando de ajuda, a gente está num grande sofrimento. Então, o primeiro sinal é a gente tem sentimentos persistentes de ansiedade e tristeza. Como é que a gente vai perceber isso? Uma coisa é a gente um dia ou outro não acorda muito bem, não está se sentindo muito bem. E isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer, tá? Agora, a gente ter isso com uma intensidade muito forte, tá? A ponto disso me atrapalhar de executar as minhas atividades, meus compromissos no dia a dia, é um sinal de alerta, tá? Ou se for uma coisa persistente, né? Não é tão grave, mas dura mais que 2 semanas. Podem ser indícios, né? Se eu sentir essa ansiedade ou essa tristeza nesse grau, sentimentos de vazio também, né? Parece que a gente está sofrendo, né, de uma maneira muito importante, e talvez seja o momento da gente buscar uma ajuda com um profissional da nossa confiança. O segundo sinal são os pensamentos repetidamente catastróficos e negativos. Muitas vezes as pessoas têm os pensamentos catastróficos como se eles fossem realistas, né? Ou então o pensamento como, não, eu sou realista. Mas o ser realista não é pensar sempre que não vai dar certo ou que vai acontecer uma coisa terrível. O ser realista é justamente o equilíbrio da gente saber que pode acontecer sim alguma coisa muito difícil de lidar, os problemas, etc. Mas também tem um outro lado, né? Principalmente se esses pensamentos forem muito relacionados com a questão do futuro. Se a pessoa não consegue estar centrada, né, vivendo esse presente e está o tempo todo com essa cabeça no futuro e sempre pensando que tudo vai dar errado, que não vai ser bom, que vai ser difícil, que vai ser muito complicado, que ela não vai conseguir lidar. Pode ser que essa pessoa esteja com uma situação de muito sofrimento e é muito provável que ela precise de ajuda, tá? Ou se for com você, talvez se você quiser buscar uma ajuda, acho que é muito importante, tá? Porque isso aí gera muito sofrimento para quem está vivendo essa história. O terceiro sinal são mudanças no apetite e no sono. As alterações importantes no sono, seja no início da noite ou interrompendo essa noite, né? Acordando de madrugada, 2, 3 horas da manhã, sem um motivo aparente, né? Ou também cedo demais, fora do seu normal, porque existem
as estruturas do sono de cada um, tem pessoas que naturalmente acordam 6 horas da manhã, sem precisar de um despertador e etc. Mas se você está acordando muito mais cedo do que isso, e não é o teu hábito, né, noturno, de você acorda, não se sente descansado, não se sente renovado, né? Esse sono, se ele está interrompido dessa forma, é uma coisa para a gente pensar. Do contrário também, né? Sono demais, exacerbado, né? Estourando as horas, a pessoa está dormindo 14, 18 horas, né? O excesso também é indício de que está acontecendo alguma coisa. No apetite, a gente também vai ver as alterações também para menos e para mais. Um apetite muito grande, né? Diferente do habitual, é para a gente ficar bem atento. E a inapetência, né? A falta de apetite, né? Também, se não é costumeiro ficar sem fome daquela maneira, tem alguma coisa ali que o corpo está avisando, ó, não tá legal, você tá sofrendo, né? Então o corpo já tá dando esses sinais. O quarto sinal é a dificuldade em lidar com situações do estresse diário, né? A gente, quando vive, algumas pessoas na cidade grande e outras pessoas no interior, mas todas as vivências diárias têm, de uma forma geral, as coisas que incomodam, que aborrecem, mas não são coisas graves, né? Então, às vezes, assim, é cansativo. Se você mora numa cidade de interior e de repente trabalha na outra cidade vizinha, então tem um distanciamento de 40 minutos, 1 hora para ir, para voltar. Na cidade grande também tem isso, mas aí é uma distância muito curta que você acaba fazendo em 1 hora e meia, e isso aborrece, porque demora muito para você chegar em casa, ou para você chegar no seu trabalho, ou chegar na escola, num curso, né? Então, mas são as situações que fazem parte, às vezes, dos desafios do dia a dia. Ou então, tem muita reunião no trabalho, né? Reunião de equipe, mas aquilo ali, apesar de ser costumeiro, atualmente você está observando que aquilo está fazendo com que você dê respostas mais exageradas. Você ficava aborrecido, mas não costumava ter as reações que você está tendo. Ou você não se aborrecia com umas coisas antes. Caramba. Você não se aborrecia com umas coisas antes e agora aquilo ali que não costumava te aborrecer está te aborrecendo, está vindo uma carga muito pesada. Então, fica atenta ou fica atento, né, a essas situações, da forma como você está lidando com o estresse, né, e ver se de repente não está um pouco diferente. Isso aí pode ser um indicativo também. O quinto sinal é a perda de interesse por atividades que você curtia, que você gostava. Um hobby, uma atividade de lazer ao ar livre, alguma coisa que você curtia fazer muito e de repente agora você não tem mais interesse em fazer aquilo ali. Isso aí é um sinal muito importante, muito sério, né? E assim, é sinal de que você está num grande sofrimento e é bom você buscar uma ajuda. O sexto sinal é o isolamento social, né? E aí, quando eu falo em isolamento social, não é as pessoas que são mais, talvez mais tímidas, mais reservadas. Não é necessariamente isso. A gente sabe que cada um tem a sua cota social, né? A sua carga de contato social. Algumas pessoas têm mais necessidades e outras menos. Mas é aquilo ali que foge do teu parâmetro, né? Pessoas que você tinha muito prazer em estar junto, né? E de repente perde esse prazer e aparentemente pode ser que tenha uma explicação, pode ser que não tenha, mas é bom você dar uma averiguada, né? Nessa situação, porque pode estar acontecendo alguma coisa muito importante aí. O sétimo sinal são as dificuldades de concentração. Então, problemas com foco, problemas com concentração, que você observa que são muitos
muitas situações em um dia. E aí, em uma semana, então, uma coisa muito grande, né? A ponto de mexer demais com os seus compromissos, atrapalhar os compromissos, né? E transtornar a sua vida. É um indício que a gente tem que ficar de olho, né? E tentar ver se leva isso para um profissional, um psicólogo, conversar sobre isso e ver desde quando que está essa situação, quanto tempo está ocorrendo, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, né? E averiguar todas essas situações para poder discutir, né? E a gente entender o que é isso que está acontecendo, porque isso aí é um sintoma, né? É um sintoma que gera sofrimento. Ele não gera sofrimento só para quem está à sua volta, ele gera sofrimento também para o sujeito que está vivendo. O 8º sinal são pensamentos, sentimentos de inadequação, de culpa e ou vergonha. Todos esses 3 sentimentos ou pensamentos, eles vão mexer muito com a autoestima do sujeito. E aí, o que acontece? O que é inadequação? Quando eu não me sinto adequado, né, ao grupo social a quem eu pertenço, ou a qualquer outra situação de espaço social que eu frequento, mas eu não me sinto adequado, eu não consigo me encaixar ali. E é só que essa sensação de inadequação, ela não é uma sensação vivenciada como uma forma satisfatória, ela faz a pessoa se sentir muito infeliz. Ela traz um sofrimento porque ela desejava se sentir adequada. Isso é inadequação, tá? A culpa, a pessoa que se sente culpada o tempo todo, independente de ter acontecido qualquer coisa. Às vezes não aconteceu nada, mas ela está sempre carregando aquele sentimento de culpa dentro dela. Ou a vergonha. Vergonha o tempo todo, isso mesmo. Então, a pessoa sente aquilo ali. Voltando para a mesma lógica, se são pensamentos ou sentimentos persistentes, né, por um período assim prolongado, ou se a intensidade é tão grande que acaba atrapalhando justamente a minha convivência com as outras pessoas, né, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, que eu curto, ali está aparecendo algum sintoma, algum sinal de que eu estou em sofrimento, né? Essa pessoa que está vivendo isso, ela está em sofrimento e ela precisa de ajuda. E o 9º sinal, né? Tão importante quanto os outros, mas eu acho que esse é um grande alerta de urgência, que é um dos mais importantes, é realmente o pensamento e o comportamento autodestrutivo. E o que a gente vai chamar de pensamento ou comportamento autodestrutivo? Todos aqueles comportamentos e sentimentos que podem colocar em risco a segurança do sujeito que está experimentando aquela sensação, aquele pensamento ou até executando algum comportamento autodestrutivo, tá? Então, se a pessoa tem algum tipo de pensamento ou comportamento que coloca a segurança dela, isso precisa ser tratado com muita urgência, para se buscar um atendimento de urgência mesmo, nesse tipo de situação, tá? Todos esses conjuntos de sinais, se você tem esses sinais isoladamente, são importantes, mas se tiver mais de 1 ou 2 sinais, 3, quanto mais sinais você tiver percebendo no seu dia a dia, ou alguém próximo de você estiver percebendo o que está acontecendo, eles são motivos para se buscar uma ajuda, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se ele foi importante, se você achar que ele vai ajudar na vida de alguém, né? Fica à vontade para compartilhar e espero te ver no próximo vídeo. Muita saúde para todos. Obrigada.